Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui e agora a gente vai estar falando sobre então o primeiro mecanismo a ser estudado de transporte de calor, que no caso é a condução térmica, né? Então vamos verificar como ela ocorre, né? E quais são os fatores que são necessários para a análise desse tipo de mecanismo, tá? Futuramente, né, no próximo vídeo, a gente vai estar falando da lei de Fourier, que permite que a gente possa determinar, né, a quantidade de calor transferido ou a taxa que o calor é transferido. Então vamos lá, tá, gente? A condução, tá? Então a gente precisa aí saber de cara, né, que a condução ela é um mecanismo que ela vai ocorrer, tá, em corpos ou em substâncias que apresentam contato físico direto, tá? Então ela é necessária o contato, tá? Sendo que ela é mais observável ou melhor observável em corpos sólidos, né? Onde, né, em tendência as partículas estão mais próximas, né? Então a gente tem aquela questão que a gente já discutiu, que em um corpo sólido as partículas estão ajeitadas de forma a estarem mais próximas, né? Enquanto que líquidos e gases você tem um certo distanciamento entre essas partículas, né? Fazendo ali uma diferença até mesmo da interação entre elas, né? Então teríamos aqui líquidos e gases. Então ela é o melhor observável, tá? Em sólidos, tá? Não quer dizer que ela não ocorra em líquidos e gases, porém ela é menos observável, né? Você tem um resultado menos eficaz em condução para esses dois tipos, tá? Então vamos dizer que eles são menos eficazes, tá? Na condução, tá? A gente vai ver que depois, posteriormente, eles são bons na convecção, né? Mas não na condução. Tá? Então, por que que o sólido, né, ele é tão eficaz assim comparado com os outros? Tá? Faz-se o sentido, né, ou é bem explicável isso, pela questão, então, da proximidade das partículas, que quando o calor, né, você recebe calor, essa partícula vai ter o seu grau de agitação modificado, que é a questão ali da temperatura, ou seja, a energia interna dela vai aumentar. Tá? E essa agitação molecular vai sendo repassada para cada uma das moléculas que estão ao redor. Tá? Então, um corpo sólido, como elas estão mais próximas, você consegue perceber essa transferência de calor muito melhor e com maior eficiência, já que elas estão bem próximas ali, e a agitação vai sendo transferida de um ponto para outro através de molécula a molécula. Tá? Nesses outros, você vai ter a agitação molecular, mas ela não vai ser transferida com tanta eficiência, já que elas não estão tão próximas. Tá? Então, por isso que a condução ela é bem vista, né, em materiais em estado sólido. Perfeito? Então, aqui a gente tem essa representação. Tá? Então, as partículas aumentam a sua agitação, passam a colidir entre si, né, transferindo quantidade de movimento, né, momento. Então, tanto de rotação, translação, né, como vibração. Tá? E isso vai desencadear, né, a transferência de energia para as demais. Então aqui nós temos uma barra, né, com várias moléculas, né, mostrando aqui as partículas que formam essa barra. Tá? Se a gente então fornece calor, né, vou colocar aqui, fornece calor para essa nossa barra, essas moléculas vão receber esse calor e vão estar em um estado agitado bem grande. Né? Essa agitação vai sendo transferida molécula a molécula, né, de forma que essa parte central vai ter uma menor agitação comparada à que está mais próxima da fonte, tá? E da outra extremidade ela vai ter pouca agitação comparado com as demais. Mas essa agitação vai sendo transferida até que em um dado momento toda a barra, tá? Então, em dado momento, em um certo tempo t, né, você vai ter o mesmo grau de agitação.
tá? Mesmo grau de agitação. E isso tá considerando, né, que essa fonte ela seja uma fonte permanente, né? O que seria uma fonte permanente? Ela continuaria fornecendo a mesma quantidade de calor sempre, né? Não ocorresse variação. Tá? Então isso, em um dado momento, ia fazer com que o grau de agitação se tornasse exatamente o mesmo, exatamente pela essa relação, essa interação entre as partículas do fluido. Então a questão do fluido não, né? Do sólido, as partículas que compõem o nosso corpo. Né? Para os fluidos a mesma coisa, mas com menor intensidade ou menor eficiência ocorre essa transferência. Tá? Então, vale ressaltar, condução, melhor observada então em metais, tá? Em metais, né? Metais são bons condutores térmicos. Outros materiais sólidos já são bons isolantes, mas isso a gente vai falar quando referir-se à condutividade térmica, né? Ou condutibilidade, né? A habilidade de conduzir calor. Cada material tem o seu, tá? Mas ela é melhor observada então em corpos sólidos do que sólidos em fluidos, né? Mesmo que elas aconteçam ali com menor eficiência. Tá? E a gente tem então que saber ali que a condução ela vai ocorrer pela interação entre as partículas que vão compor o nosso sistema. Tá? E a condução térmica então ela depende, né, principalmente da diferença de temperatura, está relacionado então ao grau de agitação, a esse gradiente de temperatura, tá, entre os sistemas em contato, e da condutividade térmica do material, que varia consideravelmente de cada material. Tá? Generalizando, temos os metais que são ótimos condutores térmicos, enquanto o ar é um péssimo condutor de calor. Tá? Lembrando então pela questão ali do um dos fatores, né, o distanciamento das partículas, com que não promove uma interação muito grande entre elas. Tá? Então você perde eficiência desse estado de transferência de movimento, transferência de energia. Tá? Então, pessoal, uma pinceladinha aqui rápida sobre a questão da condução, né, do mecanismo de condução, e no próximo vídeo a gente vai estar falando efetivamente da lei de Fourier e como que a gente consegue calcular essa taxa de transferência de calor. Tá? Então, até daqui a pouco. Fui!